Olá, pessoal! Clarice Mertes aqui e hoje eu venho com muita reverência, pois quero falar sobre um tema que muitos evitam, um tema que nos assusta, mas que também guarda segredos sagrados. Hoje eu vou falar sobre a morte. Falar sobre ela não é trazer escuridão, pelo contrário. Falar sobre ela pode abrir janelas. Falar sobre elas pode abrir janelas na alma, que nos revela o que há escondido atrás do nosso medo. Talvez você se sinta desconfortável nesse começo de vídeo, mas confie, há muita luz nesse nosso silêncio. Esse é um tema que eu gosto de falar, mas não tenho com quem conversar porque ninguém gosta. E não tinha intenção nenhuma de trazer aqui no canal, mas não me dá sossego. Desde que eu preparei o vídeo sobre a dor, o vídeo passado, isso aqui tá na minha cabeça, então vou ter que falar. Como eu falei, ninguém gosta de ouvir. E quando eu tento falar com alguém, as pessoas desviam o olhar, mudam de assunto, apertam o passo, como se só o simples fato de mencionar a morte, nós já estamos convidando ela para sentar na nossa mesa. Pouquíssimos querem ouvir, muito menos falar dela. E quem ousa falar da morte, mesmo com poesia, mesmo com reverência, é considerado fúnebre. É como se só o silêncio fosse permitido diante das coisas que a gente não entende. E com o silêncio, a gente entende menos ainda. Então, por isso eu acho importante falar. Mas há algo profundamente sagrado em olhar para a morte sem medo. Eu não estou falando que eu consigo, porque só a ideia de que algumas pessoas possam morrer, eu já me desespero. E o que é a vida sem a morte? A vida sem a morte não existe, né? Nós nascemos na certeza que vamos morrer. É a única certeza que nós temos. E isso nos assusta muito. Mas vamos imaginar uma vida sem a morte, né? Seria maravilhoso. Mas a vida sem a morte não tem nem jeito de imaginar, né? Para falar a verdade, para começar, não tem jeito de imaginar. Mas vamos lá tentar. A vida sem a morte, como seria? Né? Será que o nosso amor seria tão precioso? Será que um carinho que a gente recebe seria tão gostoso de receber? Será que, sabendo que nós temos, né, a eternidade, será que nós íamos tratar o outro com tanto carinho, né, com tanto cuidado? A morte que nos espreita, será que é essa a palavra? Que nos espreita, essa palavra soa tão estranho, mas a morte que nos assombra, né, 24 horas, talvez seja ela que traga a beleza da vida, quem sabe, né? Eu só sei que a morte é uma sombra fiel, ela não nos desgruda, ela não sai do nosso pensamento. Nós podemos evitar falar sobre ela, mas quem não pensa nela de vez em quando? Não é? Né? Quando alguém morre numa outra família, é lógico que a gente pensa, meu Deus, poderia ser comigo. Né? A morte está aqui, ela é nossa amiga. Né? Se a gente gosta dela ou não gosta dela é outra história, mas que ela está com nós presente, ela está. E ela vem para nos lembrar justamente que o nosso tempo não é infinito e que a beleza precisa ser notada hoje, não deixada para amanhã. Porque a morte, quando a gente consegue olhar para ela de uma maneira mais aceitável,
de uma maneira com mais compreensão, com o coração um pouco mais aberto, ela não nos tira a alegria, ela a intensifica, mas ela dói, né? Como eu falei da perda do amor no vídeo passado, hoje eu vou falar da dor da morte. Eu tive algumas experiências com a morte, né? Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos, minha tia muito querida também morreu, e o meu irmão, quando eu tinha 22, ele tinha 24, ele sofreu um acidente de moto. Essa morte, até hoje, foi a mais devastadora para mim. A maneira que eu conseguia definir minha dor era como se Deus tivesse arrancado um membro do meu corpo sem anestesia, né? Talvez o braço que foi puxado até ele arrancar e não teve anestesia, ou a perna. Essa era a minha dor. E eu tocava o meu corpo, eu precisava tocar o meu corpo. E daí eu pensava, tá tudo aqui. Como pode doer tanto? Era uma dor que a minha alma gritava. E naquela época, quando eu tinha 22 anos, a minha pergunta era, será que isso vai passar? Eu não tinha ninguém para perguntar, sabe? Ninguém tinha perdido um irmão que eu conhecesse, que eu pudesse conversar. Até tinha umas pessoas que tinham perdido irmãos naquela época. Mas eu com uns 22 anos, me sentia tímida e pensava, não vou lá perguntar. Mas eu queria muito saber se aquilo ia passar. Porque na minha cabeça, aquela dor ia durar pro resto da vida. Sabe? Aquela dor intensa de um corpo dilacerado ia durar a vida inteira. Então, como eu falei no outro vídeo, eu não acredito que o tempo cura. O tempo suaviza a dor. E por que eu acredito isso? Eu acho que o tempo não cura, porque o tempo passa para todo mundo, né? O tempo passa. Tem pessoas que se curam, tem pessoas que não se curam. Então, se o tempo curasse, todas as pessoas seriam curadas, todas as dores seriam curadas. Mas tem dores que não curam, simplesmente ela vive em nós, como uma cicatriz que às vezes sangra. O tempo não permite que essa cicatriz ou essa ferida sangre o tempo todo. Mas de vez em quando ela acorda e ela se derrama. E às vezes a gente não precisa se curar. Talvez a nossa missão seja simplesmente passar pela dor. Só isso. Não é uma missão de cura. É uma missão de só passar pela dor, conseguir passar por essa dor. E eu fico imaginando mães que perderam seus filhos. Eu perdi meu irmão há 40 anos atrás. E vocês estão vendo o jeito que eu estou emocionada. Imagina uma mãe. Como será essa dor? Como uma bomba que explode dentro da gente e nos despedaça e cada pedaço sente com toda a intensidade. Seria isso? Não sei. E para vocês, mães, eu escrevi um poema com todo o respeito por uma dor que eu nunca passei, que fala: sem entender, sem ver o real motivo, sem respostas, sem sentidos, apenas sentir. Porque existem dores que não se explicam, dores que não fazem parte de nenhum plano visível.
como a dor de perder um filho, de perder um amor profundo, um pedaço da alma. É uma dor que não cicatriza. Ela apenas aprende a respirar com você. E você se levanta. Você vive. Mas tudo dentro de você mudou para sempre. E ninguém consegue acessar esse lugar. Nem palavras, nem promessas, nem no tempo. Tudo parece pequeno diante da ausência. Mas mesmo assim, há algo sagrado aí. Algo que talvez você nunca entenda com a mente, mas que sua alma conhece profundamente. Essa dor não é um castigo, não é uma lição, é um mistério, um portal que só corações profundos podem atravessar. E você atravessou com amor, com integridade, com um silêncio que grita. Talvez a sua única missão na vida seja essa: sentir o que poucos conseguem suportar, amar o que jamais poderia ter tirado e mesmo assim continuar amando. Porque quem conhece a dor verdadeira torna-se também um refúgio para os outros. Torna-se templo, torna-se luz. E isso é divino. Então, pessoal, por hoje é só. Que vídeo, me tocou muito, muito difícil de fazer. Espero que traga luz, espero que traga um pouco de conforto para quem está aí com a dor da perda do luto. Então, se inscreva no meu canal, mandem mensagens, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está sofrendo e eu volto no próximo vídeo com uma coisa bem mais leve, eu prometo. Tchau!